Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tânia, professora do 8º ano. Hoje vamos trabalhar com a revisão número 38, que são os elementos coesivos, né? Então, vamos verificar quais são os objetivos para essa aula de hoje. Objetivo: revisar alguns elementos coesivos importantes no processo de construção do sentido nos textos. Vamos ler alguns trechos dessa reportagem, publicada no dia 29 de março de 2020, pela Agência Brasil. Então vamos lá. O confinamento preventivo em casa, para não se infectar e não ajudar a propagar o novo coronavírus, criou um ponto de inflexão na trajetória do ensino no Brasil. Em 18 de março, o Ministério da Educação publicou a portaria número 343, que autoriza, em caráter excepcional, a substituição de aulas presenciais por aulas do modelo Educação à Distância, o EAD, que utilizem tecnologia de informação e comunicação remota em cursos que estavam em agendamento. A EAD se encaixa perfeitamente como solução para a realidade atual, devido à sua flexibilidade, aos diversos meios de transmissão de conteúdo, vídeos, textos, aplicativos, jogos, aos canais de comunicação existentes, além de beneficiar os diferentes tipos de aprendizagens. Avalia Fábia Kátia Moreira, consultora de EAD e tecnologia internacional, atuando na área há mais de 25 anos. Para ela, diante da pandemia da Covid-19, mesmo as instituições mais tradicionais e resistentes à EAD estão lançando mão dessa modalidade, se não para oferecer novas possibilidades de aprendizagem aos estudantes, ao menos para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos exigidos em lei. Nesse momento que estamos vivendo, realmente a modalidade está se mostrando uma ótima alternativa, pois possibilita que, mesmo estando cada um na sua casa, as pessoas deem continuidade aos estudos, podendo interagir com docentes e colegas de sala, acrescenta Marcos Lemos, vice-presidente acadêmico da Croton, que conta com mais de 1.400 polos de ensino de escolas e faculdades, pertencentes ao grupo de ensino privado, Anhanguera, Pitágoras, Unime, Uniderp, Unopar, Fama e Unic. Segundo ele, apesar de ainda haver claramente distinção entre ensino presencial e a distância no Brasil, a continuidade do calendário acadêmico deste ano só será possível graças ao modelo acadêmico e à utilização de recursos de tecnologia e de conteúdos a partir do ambiente virtual de aprendizagem, que já faz parte do dia a dia desses estudantes. Bom, gente, verifique aqui, o texto está falando algo que é o nosso momento agora, que é o que nós estamos vivendo, né? Muito interessante isso. Então, o que é essa coesão textual? Bom, nós sabemos que texto vem de tecido, né? Então, veja que nós precisamos estar tudo certinho, tudo ali coeso, para que haja o entendimento de quem está lendo o nosso texto. Ok? Então, eu preciso saber lidar com ele para passar, então, a informação propriamente dita. Então, lá, nos dois casos que vimos anteriormente, há retomada de referentes Fábia Kátia Moreira e Marcos Lemos, por pronomes pessoais correspondentes, ela e ele. Essas substituições ocorreram para retomar componentes textuais, sem repeti-los, visando a amarração das ideias no texto. De forma harmônica, esse é um dos casos relacionado à coesão textual.
Então eu sei que dentro do meu texto eu não posso ficar repetindo uma mesma palavra várias vezes. A Maria foi à feira, a Maria comprou isso, a Maria, Maria, Maria. Nossa, eu posso substituir por ela, a mesma. Então eu tenho várias palavrinhas ali que vai entrar nesse lugar ali do nome e ficar bonito o meu texto. É essa arrumação, esse dá um sentido lógico, coeso para as pessoas que estão lendo, ok? Então lá, a coesão permite a eficiência, transmissão da mensagem, interlocutor e, por consequência, entendimento. Para ser melhor empregada, a coesão necessita de recursos, como palavras e expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Esses recursos são chamados de elementos de coesão. Então, veja, são aquela palavrinha que dá ali um sentido. Gosto de você. Veja que o dele ele tem uma importância muito grande ali. Gosto você. Fica estranho, né? Então, também eu preciso ali dessa preposição para que fique coeso. São muitos elementos coesivos. Vejamos alguns exemplos. Então, temos lá preposições, acabei de dar um exemplozinho para vocês, a, de, para, com e muitas aí, conjunções, que, enquanto, embora, mas, porém, todavia, pronomes, ele, ela, sua, este, aquele, o qual, a qual, tem muitas. Advérbios e locuções adverbiais, aqui, lá, logo, antes, dessa maneira, aos poucos. Aí vem a pergunta da professora. Por que tem que repetir no texto a mesma palavra várias vezes? Utilizem o seu vocabulário, ok? Faça adequadamente. É claro que a palavra certinha, né? Que dá o sentido que nós queremos passar dentro do nosso texto. Agora vamos então ao exercíciozinho para ficar bem feitinho ali? Então vamos lá. Então, vamos lá, galerinha? Tudo certinho aí? Então, vamos à correção. Analise o fragmento a seguir e diga qual o elemento coesivo nele presente. Ana e Beth gostam muito de sorvete. Elas vão à sorveteria até no inverno. Claro, gente, o elas ali, né? Veja que ficou legal porque eu não precisei repetir de novo. Ana e Beth gostam muito de sorvetes. Ana e Beth vão à sorveteria até no inverno, né? Então, veja que o pronome, ele fica adequado, fica mais bonito, né? Bem certinho ali. Continuando lá. Tipos de coesão. Então, nós temos o referencial aqui. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. Isso pode ocorrer através da anáfora ou catáfora. Que nominho bonito, né? Veja, anáfora, catáfora. O que é isso? O nome é complicadinho, mas é facinho de relacionar. Então, vamos verificar lá. Anáfora faz referência a uma informação que já fora mencionada no texto. Exemplo, comprei o livro, ele é ótimo. É aquilo que nós fizemos no exercício do quiz,
né? Então, nós fizemos ali um referencial da anáfora. Perfeito? Catáfora antecipa um componente textual, sendo chamado de elemento catafórico. Então, veja, só desejamos isto. 2 pontos. Férias. Né? Facinho, né? Muito bem. Vamos lá, então, para uma atividade. Vamos verificar esse referencial aí, ver se vocês entenderam. Um momentinho lá para vocês. Daí, pessoal, conseguiram fazer lá? Então, vamos ver direitinho lá. Então, veja ali o enunciado lá. Identifique os elementos coesivos nas sequências textuais abaixo e diga se a coesão referencial se dá por meio de anáfora ou catáfora. Então,
Tem que ler bem o enunciado para tentar entender o que está sendo pedido na questão, ok? Então lá, A. João e Pedro são meus afilhados. Deles eu nunca esqueço. Anáfora, né? Foi a substituição aí. Diga isto aos seus familiares. Permaneçam em casa. Protejam-se. Catáfora. Facinho. Comprei tudo. 2 pontos. Ovos, leite, farinha e frutas. Catáfora. A arte é essencial. Ela nos torna mais sensíveis. Anáfora. Muito fácil, né, gente? O nome é meio complicadinho, né? Não dá um estranhamento, mas a gente consegue, então, detectar na frase. Perfeito? Continuando lá. Tipos de coesão. Agora temos a segunda, a B, que é a sequencial. Então, referencial, nós acabamos de ver, e a sequencial agora. É a maneira como os fatos se organizam no tempo do texto. Para isso, são utilizadas relações semânticas, que ligam as orações e os parágrafos à medida em que o texto é descrito. Ou seja, eu preciso, na hora de unir as minhas frases, as minhas orações ali, eu tenho que dar coesão a ela. Então, eu preciso colocar certos conectivos que façam ali o papel do que eu estou querendo. Claro, da minha interpretação adequada. Porque, veja bem, eu chego para vocês e digo assim, ganhei um prêmio da loteria. Né? Ganhei o prêmio na loteria, vírgula, mas estou feliz. Né? Esse mas é o quê? Uma conjunção adversativa, dá uma ideia de oposição. Bom, eu concluo que se eu ganhei na loteria, é algo bom, é algo positivo, feliz. Com esse mas, que é negativo, não dá uma ideia precisa. Então, automaticamente, eu tenho que saber usar os conectivos também, certo? Vou passar uma tabelinha para vocês ali, para vocês verificarem o que cada uma delas significam lá. Muito bem. Exemplo, Edu é, com certeza, o melhor jogador. Além disso, nunca falta aos treinos. Olha o além disso ali. Olha uma palavrinha que está ali fazendo uma ligação entre uma frase e outra, uma oração e outra. Fica bonito o texto. São muitos termos responsáveis pela coesão sequencial. Observe algum deles. Então, veja, nós temos vários ali, né? Então, nós temos ali adição, oposição, afirmação, exclusão, continuação, explicação, conclusão, enumeração. Então, eu preciso saber o que eu quero passar na próxima oração para colocar o conectivo certo, para não dar aquele problema do mas que eu falei para vocês ali, certo? Então, se eu estou querendo adicionar, gosto de laranja e tal coisa, opa, estou adicionando, né? Se eu colocar qualquer uma outra que dê um outro significado, automaticamente eu vou fazer o quê? Vou danificar a minha frase. E isso entra muito em redações, gente. Então, a redação dissertativa, que nós precisamos muito dela, ela usa demais esses conectivos aqui. E eu tenho que saber utilizar adequadamente, ok? Então, vai ficar aí, vocês dão uma olhadinha, verifiquem bem, procurem memorizar, façam na cartolina, colhem na parede de vocês, mas memorizem e utilizem isso no texto de vocês, ok? Continuando lá. Vamos agora para atividades, tá? Então, vou ler o enunciado com vocês e daí vocês pensam um pouquinho e resolvem lá. Então, lá, relacione os elementos coesivos presente na frase, segunda coluna, com a relação por ele estabelecida na primeira coluna. Então, tenho a primeira coluna e a segunda coluna. Então, tenho ali explicação. Qual é a frase que dá uma ideia de explicação? Volte lá, dá uma olhadinha, veja ali o que é a explicação, né? Oposição, né? Dá aquela negatividade, oposto, aquela contrariedade, exclusão, excluindo alguma coisa,
continuidade do texto anterior, ou melhor, da frase anterior, perfeito? Então, um momentinho para vocês pensarem ali. Daí, pessoal, vamos para as correções aí? Leram bonitinho, verificaram? Então, vamos lá, tem que interpretar, hein? Então, ali. As aulas devem ser priorizadas. Isto é essencial nesse momento. Então, veja que
está explicando por que elas devem ser priorizadas. É preciso ficar em casa, ao contrário do que muitos dizem. Olha, é preciso, mas eu faço isso, né? Oposto, contrariedade, oposição, exclusão, né? Faço todas as atividades, exceto, olha a palavrinha exceto, por isso que nós temos que ler tudo no nosso enunciado, às vezes ela aparece lá, e a gente fala, é aquela ali, e não vi a palavra exceto, né? Exceto as que exigem sair de casa. Bom, exceto está excluindo alguma coisa ali, perfeito? Fácil também. Leia os textos com calma. Em seguida, faça as atividades. Em seguida, dá uma ideia para mim de continuidade, continuação de algo que eu estava falando. Portanto, não tem como errar, gente. É só memorizar aqueles conectivos que eu passei para vocês, ok? Agora, vamos ler a parte inicial de uma notícia e, a seguir, analisar alguns dos elementos coesivos nela utilizados. Como jogos de tabuleiro, filmes e games falam dos desafios de uma pandemia. Então, temos uma foto aqui, né, que está falando também do nosso momento hoje. A vida imita a arte, ou a arte imita a vida? As dinâmicas distópicas de uma pandemia povoam cenários de livros, filmes, séries, além de jogos de tabuleiro ou digitais. Algumas dessas experiências culturais, como no jogo de tabuleiro Pandemic, distribuído no Brasil pela Galápagos Jogos, focam na colaboração entre os jogadores para controlar a doença que se espalha rapidamente. Outros, como o game Plague, INC, desenvolvido pela Endemic Creation, coloca o jogador para derrotar a humanidade, ao criar uma praga que não pode ser contida. Pandemias são esperadas e previstas, mas não agendadas. Empresários, filantropos como Bill Gates e especialista como Dennis Carroll, que fez parte da produção do seriado documental Pandemia, que estreou no início de 2020 na Netflix, vem avisando sobre a chegada de uma doença viral de grandes proporções há anos. Quando falamos de uma pandemia de gripe acontecendo, não estamos discutindo se ela irá acontecer, mas quando, profetizou Carroll no seriado que, coincidentemente, chegou à plataforma do streaming, ao mesmo tempo que o surto de Covid-19. Mas o que realmente dá para aprender ou entender com esses tipos de jogos? Então vamos pensar, né? Pensar no nosso texto ali e responder então a atividade 3. As dinâmicas distópicas de uma pandemia povoam cenários de livros, filmes, séries, além de jogos de tabuleiros ou digitais. Algumas dessas experiências culturais, como no jogo de tabuleiro pandêmico, né? Ou seja, nós estamos vivendo esse momento aí, né, distópicos aí. É só verificarmos os meios de comunicações, a gente sente toda essa agonia presente no nosso dia a dia aí. Nesse fragmento, a expressão em destaque está retomando, que é alguma dessas. Livros, filmes e séries, dinâmicas distópicas, pandemia, jogos de tabuleiro digitais. Pensem lá e anotem.
Daí, pessoal, conseguiram lá? Então vamos verificar. Alguma dessas experiências culturais, como nos jogos de tabuleiro pandêmico. Então veja bem, tá pegando qual palavrinha ali? Né? Ela entrou no lugar do que ela está retomando? Nesse fragmento, a expressão em destaque está retomando livros, filmes e séries, dinâmicas distópicas, pandemia, jogos de tabuleiro ou digitais. Sem dúvida nenhuma, dinâmicas distópicas, ok? Facinho lá, né? Só verificarmos no texto, procurar, a gente consegue dar conta ali do que está sendo pedido. Perfeito? Atividade 4, continuando no nosso texto ainda, pensando sobre essa pandemia aí e muitas outras que já tiveram, né? Pandemias são esperadas e previstas, mas não agendadas. Empresários filantropos como Bill Gates, especialista como Dennis Carroll, que fez parte da produção do seriado documental Pandemia, que estreou no início de 2020 na Netflix, vem avisando sobre a chegada de uma doença viral de grandes proporções há anos. Nesse fragmento, a palavra em destaque, que é o que ali, né, está se referindo ao que ou a quem, né? Especialistas? Dennis Carroll? Empresários filantropos? Ou Bill Gates? Pensando lá, gente?
Ok, galerinha? Conseguiram aí? Então vamos lá. Nesse fragmento, a palavra em destaque está se referindo a Dennis Carroll, né? Então veja que quando nós colocamos o que ali, ele está se referindo ao Dennis. Perfeito? Acertaram aí? Tudo tranquilinho? Tem que ler o texto, buscar, tudo contextualizado. É preciso, então, aquela amarração bem certinha no texto para que consigamos, então, dar conta da mensagem. Perfeito? Continuando lá. Atividade 5, ainda dentro do nosso texto. Então, vamos lá. Quando falamos de uma pandemia de gripe acontecendo, não estamos discutindo se ela irá acontecer, mas quando, profetizou Carroll, no seriado que, coincidentemente, chegou à plataforma do streaming, ao mesmo tempo que o surto da Covid-19. Na fala de Carroll, reproduzida acima, ele utilizou 2 elementos coesivos, fazendo referência à pandemia. São eles, A, B, C, D. Bom, então vocês vão voltar ao texto, dar uma verificadinha e colocar ali adequadamente. Agora com vocês um pouquinho.
Prontinho, pessoal? Fizeram aí? Buscaram no texto? Ai, professora, mas tem que voltar. Tem que voltar no texto, tem que ler o texto novamente. Assim você dá conta da resposta, ok? Então lá, na fala de Carroll, reproduzida acima, ele utilizou 2 elementos coesivos, fazendo referência à pandemia. São eles ali, ela e quando? T. Buscaram? Fizeram certinho? Espero que sim, gente. Então, tem que voltar no texto, tem que ler, né? Preciso esse trabalho. Tem que buscar essa amarração que o nosso texto tem para encontrar, então, o que está sendo pedido. Perfeito? Se não voltarmos, não tem como fazer. Perfeito? Continuando lá. O que nós estudamos hoje? Qual foi a proposta, né? Então lá, elementos de coesão, que é aquela costura bem feitinha do nosso texto, ou seja, das nossas orações, né? Efeitos de sentido dos elementos coesivos em textos, notícias e reportagem. Então veja, eu não posso simplesmente fazer um texto de qualquer jeito. Ele precisa de uma amarração. Ele precisa, é que nem se você constrói uma roupa e deixa ela cheia de buracos. Não que isso não seja de moda, né? Mas cada um tem a sua finalidade, perfeito? Pense uma roupa cheia de buraco no frio. Não vai dar conta, não é verdade? Então é a mesma coisa o texto. Para que aconteça, que a mensagem chegue adequadamente a quem estiver lendo, tem que estar tudo certinho, os elementos ali colocados, ou as conjunções, tudo bonitinho conforme eu estou querendo passar. Assim eu vou fazer um bom texto, vou conseguir passar a minha mensagem para quem estiver lendo e automaticamente êxito total. Belezinha? Então tá, meus amores. Até a próxima aula. Vejo vocês.